de ética médica passa pela classe médica, que é, no final da história, quem está lá na ponta e está numa situação onde um paciente está falecendo e a forma de tratamento, pelo menos naquele momento, existindo iminente risco de morte, seria a única. Então, quem está na ponta é o médico. Então, ele tem que ter essa autonomia do tratamento. Pelo menos, nesse momento, é a visão do Conselho Federal de Medicina, que está num processo ainda em relação a como vai ser para frente. Mas, de qualquer forma, como é feito o Código de Processo, do Código de Ética Médica? São várias reuniões com os conselhos, a classe médica, a classe religiosa, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, se reúnem em vários encontros e são trazidas essas questões. Então, o Código atualmente e a visão do Conselho, ela não é uma visão do Conselho Federal de Medicina como uma autarquia federal. É uma visão da sociedade. Ela pode ser mudada? Pode sim. E o parecer aqui, do Dr. Carlos Vital, é nesse sentido. É necessário alterar a Resolução 1021. E isso está sendo feito, está sendo trabalhado pelo Conselho Federal de Medicina, de forma técnica. É isso que o Conselho tem a trazer nesse momento. E espera que essa audiência pública traga maiores subsídios. Muito obrigado. Obrigado, doutor Toribio. O doutor Pablo, do Conselho Regional de Medicina, está presente? Doutor Pablo Vasques Queimadelos, é isso? Presidente do Conselho Regional de Medicina. Boa tarde a todos. Acho muito importante essa discussão. Quero parabenizar o Ministério Público por estar provocando e dizer que a medicina é uma ciência que ela procura entender o paciente em seu contexto cultural, social, religioso, formular diagnóstico e estabelecer uma conduta terapêutica. Eu me formei em 1985 e fui residente do Hospital da Lagoa de 1986 a 88. Esta discussão, promovida pela Associação de Medicina dos Testemunhos de Jeová, ela tem contribuído para uma mudança na prática médica salutar, onde, de fato, com toda essa discussão, estabeleceram-se critérios mais refinados para a hemotransfusão e os riscos também da hemotransfusão. Então, vejam que é um aspecto positivo, e o Conselho de Medicina, ele não é estático, ele não é uma pedra, ele muda à medida das necessidades, tendo em vista o que está sendo colocado e tendo em vista também a evolução do conhecimento médico. Agora, eu vou dizer também que o representante da Associação de Medicina e Testemunho de Jeová, ele disse aqui que quer discutir a não transfusão em testemunha de Jeová, desde que não seja criança, desde que não seja incapaz, mas sim nos capazes. Perfeitamente. Eu acho que essa discussão ela pode ainda evoluir e trazer mais frutos. Mas eu vou também trazer aqui a testemunha minha, pessoal, como plantonista de emergência do Hospital Souza Aguiar, por mais de 20 anos. Quando é colocado aqui que a hemotransfusão é feita nos pacientes como se fosse um estupro, que o paciente fica amarrado na maca, que um paciente diabético, ele tem que amputar o braço e se ele não quer, o que vai acontecer? Eu vou dizer muito claramente.
Se o paciente que tiver uma angiopatia diabética no braço, passível de uma revascularização, ele for amputado, esse médico vai responder a processo ético no Conselho de Medicina. Mas se esse paciente tiver uma angiopatia tão importante que gerou necrose no braço, se ele não amputar o braço, ele vai ser processado no Conselho de Medicina. Ele vai ser processado se amputar pelo Testemunho de Jeová e se não amputar pelo Conselho de Medicina. É da vida. Eu acho que os vários setores que compõem a sociedade têm o direito de trazer e de fazer os protestos, mas quando se diz aqui que não vai se discutir aspectos técnicos, a gente tem que discutir os aspectos técnicos, porque senão a gente vai discutir na lógica do quê? Da fé. Segundo o ministro da Saúde do governo interino, a fé move montanhas, mas para nós que fazemos a medicina, fazemos com uma ciência que respeita o ser humano em todos os seus contextos. No religioso também, mas no científico também. O uso da eritropoetina, por exemplo, ele não se dá de forma aguda, quando um paciente precisa de transfusão e corre risco de vida. Se o paciente ele tem, por exemplo, é diferente completamente você discutir uma hemotransfusão num paciente completamente sadio, num paciente que tem arteriopatia obstrutiva. Então, nós temos que ter, como sempre, bom senso para discutir, para tratar essa discussão. A judicialização, por exemplo, quando exacerbada, o que nós temos visto é que ela interfere de forma negativa no ato médico e gera custos desnecessários. Recentemente, em Santa Catarina, uma criança que era portadora de neoplasia e precisava de múltiplas transfusões de órgãos, ela foi desencorajada a família a fazer aquele transplante pelos médicos dessa região, não sei bem se era Santa Catarina, era do Sul. Mas o pai da criança, com acesso à tecnologia, buscou na internet e viu que tinha um hospital nos Estados Unidos que fazia aquele transplante. E, através de uma determinação judicial, o transplante foi realizado nos Estados Unidos. A cirurgia foi um sucesso, o ato cirúrgico, mas a criança morreu no pós-operatório imediato. E aquilo representou um gasto em torno de 5 milhões para o nosso país, né? Se tivesse sido feito, né, em respeito à opinião dos médicos brasileiros, se aquela criança tivesse condições de ter sucesso, teria sido pouco até, mas a verdade é que assim aconteceu. Então, o Conselho de Medicina, ele é completamente aberto à discussão, nós fazemos discussões, e o Conselho Federal de Medicina também. Aliás, ontem estivemos num evento em que contamos com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, a respeito de um evento que vai haver aqui no Rio de Janeiro, que nós estamos preocupados, que é a assistência médica nas Olimpíadas. E agora, imaginem vocês, se um médico, numa hora de emergência, como aconteceu comigo várias vezes na emergência, onde você tem vários pacientes graves, e naquele momento, você entende, um paciente é um testemunha de Jeová e tem o direito, claro, de requerer aquilo. Mas, se é uma tortura para o paciente, para o médico, o que é? A certeza é só a ação judicial. Se o paciente morrer, é ação judicial. Se o paciente sobreviver, mas é contra, também é ação judicial. Então, ao médico resta seguir unicamente a sua consciência, o que determina a literatura médica. Obrigado. Obrigado, doutor Pablo.
Queria chamar pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, doutor professor Rodrigo Chaves Penha. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor da Faculdade de Medicina de São João del Rei. Represento aqui o secretário de Educação Superior, professor Jesualdo Farias. Sou diretor do Desenvolvimento da Educação e Saúde pelo mesmo órgão. Fomos convidados ao tema, sabendo do processo, e queríamos deixar aqui a nossa palavra de que há um compromisso com o desenvolvimento social e com o respeito à cultura e à comunidade, à sociedade brasileira, em todos os documentos que são expedidos pelo Ministério da Educação, em especial nas diretrizes curriculares aos cursos de saúde, o último publicado em 2014, o curso de Medicina. Mas, de maneira objetiva, eu vou apresentar aspectos dessa linha, desse documento, que serão abordados para as outras áreas de saúde de maneira igual e pretende-se, inclusive, brevemente. Essa questão do ensino de medicina tem sido discutida nos últimos 10, 20 anos em face a alguns desafios. O deles que se impõe aqui agora é o número de procedimentos e qualificações dos direitos dos pacientes em relação à técnica médica. Mais de 2.000 artigos são publicados por dia no mundo, revelando inovações tecnológicas médicas para cada procedimento. A validação de cada uma delas depende sempre da longitudinalidade, da vitalidade que elas estão. E a sua aplicação para a transmissão dos conhecimentos na formação do médico deve estar baseada nesses critérios científicos. Ou seja, não podemos nos apegar a ensinar em universidades terapias que não sejam plenamente validadas e comprovadamente benéficas à população e aos indivíduos, respeitadas todas as culturas e todos os limites. Nós temos, então, na mão algumas questões no Ministério da Educação que parecem se contradizer, não é o caso, eu vou revelar isso agora, mas que são detalhes que nos geram dificuldades para discutir esta e outras questões envolvendo pacientes, grupos específicos de pacientes, não só as testemunhas de Jeová, mas povos quilombolas, povos indígenas, grupos de homossexuais, transgêneros e toda essa questão na parte da educação médica. A primeira é que nós, no Ministério da Educação, temos a responsabilidade pelo estabelecimento de diretrizes curriculares de curso. Isso é atribuição da Secretaria de Educação Superior. No entanto, a formulação dos currículos é de autonomia das universidades. Essa autonomia é importante, e especialmente nesse fórum eu agradeço ao procurador o convite, esclarecer aos senhores que a autonomia ela é descrita na Constituição Federal. A sua descrição na Constituição Federal está no... Só um minuto, por gentileza. Aqui. Está no artigo 207. Cita o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que acontece com essa lei é, na verdade, o que ela não escreve. Assim como muitos artigos o fazem na Constituição Federal, o que essa lei não escreve é submetidas à aplicabilidade da lei. Na visão da jurista Ana Cândida de Cunha Ferraz, em um artigo para a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, de 1998, em setembro de 1998, por ocasião de uma edição especial da revista para a questão dos 10 anos, de comemoração de 10 anos da Constituição Federal, ela menciona que se impõe algo único, não diria único, mas algo pouco comum na nossa Constituição em relação a essa lei. O princípio autonômico assegurado às universidades pelo Constituinte originário tem seus contornos definidos na norma auto-aplicável bastante em si. Ou seja, não há outra norma aplicável que não essa, porque é a legislação superior que se aplica. Então, não haveria uma lei que poderia determinar o grau de autonomia das universidades em definirem seus currículos.
Não há autonomia ao Ministério da Educação de virar para as universidades e falar: vocês devem inserir tais conteúdos em seus currículos. Apenas nos cabe a definição de diretrizes. De maneira ainda mais profunda, ela estabelece, com efeito, estabelecendo a norma constitucional, a garantia institucional e o conteúdo da autonomia das universidades, não condiciona nenhum nem outro a lei, nem a universidade, nem os outros órgãos. Então, ela estabelece outros parâmetros judiciais, e aí perguntam-me: professor, mas e como fica, então, a questão do cumprimento das diretrizes? Da maneira posta, parece-me que a universidade tem autonomia na legislação de sua universidade. Não é bem assim. Na Lei 9.394, de 27 de dezembro de 96, nós temos o seguinte texto. Na verdade, a seguinte interpretação. Embora de forma muito minuciosa e muito além dos lindes de princípios e regras gerais, ao explicitar o conteúdo da autonomia universitária, não se afasta do sentido a doutrina inequivocadamente colocada na instituição. O que a lei fala, no seu artigo 53, é o seguinte: no exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, no item 2, fixar os currículos dos seus cursos e programas observadas as diretrizes gerais pertinentes. Ela não se contrapõe à Constituição, mas estabelece que diretrizes devem ser estabelecidas. E assim foram, no caso das diretrizes dos cursos de medicina em 2014. Essas diretrizes avançaram muito. Assim, há uma questão que eu devo revelar para os senhores de maneira muito tranquila. As diretrizes elas datavam de 2001 e foram traçadas para diversos cursos da área de saúde, entre eles enfermagem e nutrição, que ainda seguem essas diretrizes de 2001, que merecem a devida atualização em virtude de todo o progresso da educação e no sentido da formação em saúde estar voltada para a população brasileira, dentro do sistema brasileiro, mas apta a formar cidadãos que sejam capazes de ter toda a compreensão da complexidade da formação da nossa população e assim respeitar. Então, nesse sentido, eu destaco o artigo 3º. Quem desejar acessar essa diretriz curricular, ela é a resolução número 3 de 2014 do Conselho Nacional de Educação. O artigo 3º cita o seguinte no seu começo: o graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade de atuar nos diferentes níveis de atuação à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana. Ela segue um pouco mais, mas eu gostaria de me deter nesse aspecto. No seu artigo 4º, ele fala da questão que os currículos têm que ter 3 aspectos. Um deles deve estar pensado na atenção à saúde, outro na gestão da saúde, outro na educação em saúde. Especificamente na atenção da saúde, cito o seguinte no artigo 5º. Na atenção à saúde, o graduando será formado para considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, ético-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana, que singularizam cada pessoa ou grupo social. Ou seja, nós temos claramente nas diretrizes que assim que a universidade ou seu grupo formador, e normalmente nós temos comissões internas em cada escola de medicina, em cada escola de saúde, que pensam o currículo, sejam os colegiados de curso, sejam grupos direcionadores da formação do currículo, e cada um tem a sua nómina, eles podem elaborar aspectos específicos que sejam do seu interesse, aproveitando diretrizes internacionais, como foi nomeado, ou direcionando a sua formação de modo a atender toda a diversidade. Mas entenda, o curso, hoje em dia, ele tem uma diretriz que fala no mínimo de 7.200 horas. É um dos cursos mais longos da carreira acadêmica. O curso de medicina é previsto para durar 6 anos. Com aulas de segundas a sextas, de manhã até à tarde, e práticas, no mínimo de 2 anos, previstas nesse capítulo. No mínimo não, mas, na verdade, com uma carga curricular que habitualmente segue os 2 anos. Há universidades que seguem ela em 1 ano e meio. Vejam a dificuldade de você inserir diversos conteúdos específicos no tema, além de ensinar todas as questões práticas.
Ao ler sobre a questão em si, agora eu vou tentar caminhar um pouco a minha discussão para a nossa discussão atual, que é das testemunhas de Jeová, nós temos, primeiro, sim, um ensino técnico das práticas alternativas em várias instituições. O que há dificuldade de, talvez, pessoas que não são da área identificarem é que não é um discurso de fala, olha, essas são terapias alternativas às transfusões. Não se diz isso. Apenas se ensinam como técnicas alternativas ou opções terapêuticas que o médico tem no seu ferramental para aplicar nos casos de transfusão sanguínea. Agora, excetuam-se alguns casos e, nas diretrizes curriculares, nós enfatizamos muito o ensino de ética médica nesse aspecto. Não apenas pelo respeito ao paciente, mas pela responsabilidade dos seus atos. Ética não diz só apenas ao bem coletivo, fala bem do indivíduo também que a pratica. Essa discussão ética tem que ser relevada. No Código de Ética Médica está citado que nas condições em que há risco de morte ou risco à vida, ou seja, risco de sequelas permanentes ou tudo mais, o médico ele assume a responsabilidade sobre seus atos. E isso é muito complicado, porque nós ensinamos ao estudante o seguinte, olha, você tem que respeitar tudo da cultura do seu paciente, mas tem a previsão de que você pode ser punido se, numa situação extrema, você não intervir com todo o seu conhecimento técnico e ferramental. Outra questão que foi colocada, e isso em uma discussão sobre ética médica. Como agir quando o paciente tem um desejo e sua família manifesta outro? Quando o paciente professa uma crença e sua família professa outra? E quando um ou outro está ou declara-se incapaz de decisão? Essa é uma dúvida que colocamos, são dilemas éticos da medicina. Outro dilema atual da medicina, e isso se colocou muito na escola americana, nas escolas americanas de saúde, norte-americanas de saúde e europeias, que é o grau de esclarecimento para a tomada informada de decisão. Para tomar uma decisão informada, o médico é formado durante 6 anos, passa de 2 a 4 anos em pós-graduação, pode passar mais anos especializando-se e fazendo trabalho para tomar uma decisão esclarecida sobre a melhor conduta. Como traduzir isso em, às vezes, um formulário de papel com efeito jurídico, onde você coloca uma pessoa que, às vezes, teve pouco acesso à educação, para que ela decida qual procedimento deverá seguir? O médico pode se esforçar ao máximo. Infelizmente, o risco do imprevisível sempre existe em toda ação. Lidar com essa responsabilidade é para o que preparamos os nossos estudantes da área de saúde. Agora, como nós temos preparado a nossa população para que ela se manifeste da maneira adequada e esteja pronta para tomar essa decisão? Nós precisamos chegar a esse ponto. É papel das universidades? Sim, acreditamos que as universidades têm uma responsabilidade sobre isso, mas ela é compartilhada e nós queremos essa proximidade. Para fechar, eu coloco a questão do ensino mesmo, como tem se dado. Nossas universidades têm feito um esforço através de seus professores, através de seus reitores e administradores, para superar inúmeras dificuldades para o exercício da docência em saúde. E a proximidade, a aproximação com entidades médicas, com entidades de enfermagem, tem nos propiciado numerosas mudanças na visão para quem serve, para que serve e como serve a escola de medicina. Então, nós pretendemos, a partir desta e outras discussões, estar motivando os encontros da sociedade civil com as escolas médicas. Nós temos um exemplo recente, que são os contratos organizativos de ação pública e ensino-saúde, onde as escolas são estimuladas a fazerem contratos com a administração pública em saúde e compartilhar entre si, não apenas conhecimentos, mas a gestão da educação médica, nesse caso, ou em saúde, dentro de parâmetros legais, que são as diretrizes curriculares, a autonomia universitária e os direitos do cidadão, que estão descritos em Carta dos Direitos do Paciente, que é plenamente disponível na internet. Ou seja, nós temos desafios, não há nas escolas de medicina nenhuma recusa em ensinar técnicas que já ensinamos, não há a disposição de exclusão de grupos sociais, seja qual for a visão ou o resto da sociedade tenha deles, sejam grupos minoritários politicamente, como negros, homossexuais, mulheres,
ou Testemunhas de Jeová, ou sejam grupos fortes politicamente como outros. Há na universidade, sim, a centralidade da qualidade da formação, a centralidade da manutenção da boa ciência e da pesquisa de métodos para isso e da parceria com a sociedade, para que o conhecimento sirva à população e não a população seja oprimida pelo conhecimento. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Queria chamar agora pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Dr. João Paulo Bácara Araújo, coordenador-geral de Sangue e Hemoderivados. Senhor Procurador da República, senhoras e senhores procuradores, procuradoras, representantes dos Conselhos Federal e Regional de Medicina, senhor Secretário Estadual de Saúde, representantes da Associação de Testemunhas Cristãs de Jeová, prezados colegas médicos, senhores e senhoras. Agradeço inicialmente, procurador, o convite para representar a Secretaria de Saúde através da nossa coordenação de sangue e dizer que a minha participação vai ser muito pequena e rápida, porque eu acho que tem que deixar espaço para as pessoas debaterem mais no que é específico. Eu pouco tenho a contribuir na questão da indicação do sangue para determinados grupos sociais, ou religiosos, ou políticos. A minha função na coordenação do sangue é oferecer a essas pessoas, quando